Juízes 16, 19 a 22. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem. Rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Vamos orar. Ah, Senhor amado, nesse momento, Pai, estamos diante da sua palavra, Senhor. Palavra esta, Pai, que precisa penetrar nos nossos corações para que haja uma mudança. E nesse momento, Pai, meu pedido a Ti é justamente esse. Com a Tua palavra, Senhor, fere-nos, Senhor, e traga cura. Ajuda-nos, Pai, a nos identificar e aplicar o que está escrito, para que possamos, Pai, honrar e glorificar o Senhor como deve. Vem sobre nós, Pai, ilumina a nossa mente, tira, Pai, de nós qualquer tipo de justificativa, desculpa, e coloca-nos, Pai, frente a frente com a verdade. E livra-nos, Pai, de nós mesmos, para a Tua glória e honra. Trabalha em nós, Pai, para que possamos crescer cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos a Ti. Amém. A vida cristã é marcada por lutas, dificuldades, seja ela interna ou externa. As lutas na vida cristã, elas sempre aparecem, elas sempre vêm. Muitas tristezas, muitas dificuldades, muitos dissabores que nós temos que enfrentar na caminhada cristã, como o povo de Israel, que ele sai do Egito e a promessa é chegar até Canaã, mas nesse período ele precisa passar pelo deserto. Então nós saímos do Egito, do mundo, a promessa é chegar no reino celestial, na salvação, mas nesse período entre a nossa saída do mundo e o reino dos céus, nós passamos por um deserto. Nós passamos por uma dificuldade, lutas, tristezas, muitos problemas que nós temos que enfrentar. E o que eu queria falar nessa noite, nessa mensagem, é justamente sobre o desânimo. O desânimo que abate a vida do cristão. Mas eu não queria falar do desânimo, que é aquele que vem sobre a vida de muitas pessoas e faz com que ela queira sair da igreja, sair de Cristo e ir para o mundo. Como diz o ditado, enfiar o pé na jaca. Então quer ir para o mundo, aí quer se embriagar, quer se prostituir, quer fazer as coisas erradas, e aí você chega para aquela pessoa e fala: o que aconteceu? Aí diz: não, eu estou desviado. Eu estou desviado. Não estou falando desse tipo de desânimo, mas eu falo de um desânimo que é aquele a qual a pessoa continua na igreja, ela continua lendo a sua Bíblia, ela continua orando, ela continua tendo suas atividades espirituais, mas não como antes. Não é como antes. Ele ora, mas não é como ele orava antes. Ele lê a Bíblia, mas não é com aquela intensidade, com aquele fervor que ele fazia antes. Jejum, sabe-se lá a última vez que fez jejum. Mas tudo isso que acontece na vida do cristão é um sintoma do desânimo, do abatimento, da apatia espiritual. Então ele começa a sua caminhada cristã, às vezes com dedicação, com empenho,
com fervor, ama as almas, quer sair para pregar, evangelizar, ele sente-se motivado, dedicado. Mas algo acontece no decorrer da sua trajetória espiritual que esse ânimo, que essa dedicação, ele vai perdendo. Vai se esvaindo dia após dia. E é claro que ele não chega a negar a Cristo, não chega a se prostituir para o mundo, mas aquele fervor, aquele ardor, aquele empenho, ele já não tem mais. E a pergunta é, o que acontece com as nossas vidas que esse fervor ele vai pouco a pouco sendo destruído? O que acontece conosco que pouco a pouco aquela dedicação, aquele empenho, aquele amor pelas coisas de Deus vai acabando? O que acontece? Talvez você já saiba o que acontece na sua vida, o que você precisa se livrar para que o fervor ele possa voltar. Quando Jesus ele envia uma carta para a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, uma das coisas que Jesus fala com eles é: lembra-te de onde caíste. Lembra de onde caíste e recupera o primeiro amor. Então eles precisavam ter a noção e a ciência de onde eles caíram, o que aconteceu. Éfeso, quando nós lemos a sua história em Atos, nós temos e conseguimos perceber o grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. Só que agora, quando você vai para Apocalipse, você já não tem mais, o próprio Jesus está falando que eles perderam o primeiro amor. Então, entre Atos e Apocalipse, o que aconteceu que fez com que eles deixassem esse primeiro amor? Então, na nossa vida hoje, o que aconteceu ou o que acontece que faz com que deixamos o primeiro amor? Já não é mais como antes. O que acontece? Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz o seguinte: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Veja que naquela lista de Hebreus capítulo 11, que vem detalhando vários heróis da fé, e vai dizer justamente que pela fé, versículo 34, eles tiraram da fraqueza força. Eles estavam fracos, abatidos, qualquer um poderia olhar para eles e dizer: é impossível, não vai conseguir, vai desistir, mas mesmo nesse período, eles conseguiram tirar força. E é justamente isso que eu quero falar essa noite. Tirar força da fraqueza. Conseguir lutar e conseguir novamente ter aquele zelo, aquele ardor, aquele empenho que com o passar do tempo acaba se esvaindo. E eu gostaria de olhar o exemplo de Sansão, esse homem que foi poderoso, forte, mas que num determinado momento, ele se viu fraco. Então vamos olhar, voltando lá para Juízes capítulo 13, você abriu no capítulo 16, mas a história dele começa no capítulo 13. O povo de Israel, como muitas vezes, fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. E ali ele foi, no versículo 1, entregue aos filisteus por 40 anos. Então o povo de Israel, durante 40 anos, teve que servir os filisteus. De novo, a mesma história, ela se repete. E aí Deus vai ter misericórdia, Deus vai ajudar o seu povo, e você tem um casal onde a mulher é estéril, não podia ter filho.
Deus visita esse casal e diz que essa mulher, então, vai conceber, vai ter um filho. E aí eles colocam o nome desse filho de Sansão. E esse menino cresce e ele se torna extremamente poderoso, extremamente forte. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar e conhece a história de Sansão. Sansão não era um homem normal, comum. Ele era extremamente poderoso. Ninguém conseguia prender Sansão. Ninguém conseguia abater Sansão. Sansão era alguém que era livre, forte, e todos olhavam para Sansão e temiam Sansão. Os filisteus temiam Sansão, porque Sansão, quando entrava no terreno dos filisteus, eles sabiam que Sansão, dotado da sua força, do seu poder, ia fazer grandes estragos. E Sansão, o texto vai dizer no capítulo 13, o anjo vai aparecer e vai dizer, esse menino, ele vai ser diferente dos outros. Esse menino vai ser nazireu desde o seu nascimento. Ou seja, ele é um menino dedicado a Deus. Um nazireu, ele era alguém diferente. Por exemplo, ele não poderia passar nenhuma navalha sobre a sua cabeça. Ou seja, ele não poderia ter os seus cabelos cortados, porque ele era nazireu. Em Números capítulo 6, vai dizer também que o nazireu não poderia chegar perto de um cadáver. Ele não poderia tocar no cadáver, chegar perto de um cadáver. Ele não poderia beber nenhuma bebida forte, não poderia comer uvas. Deveria seguir à risca, tintim por tintim. Porém, chega um determinado momento de Sansão, no capítulo 16, que Sansão, versículo 4, ele se afeiçoou por uma mulher. E essa mulher se chama Dalila. O significado do nome Dalila significa fraqueza. Do hebraico, Dalila significa fraqueza. E é estranho pensar que aquele tão forte, tão poderoso, está sendo agora vencido pela sua fraqueza. Fraqueza, a Dalila, a qual ele olha, se afeiçoa por aquela mulher, faz com que ele perca toda a sua força. E a pergunta que eu faço é, uma vez entendendo que Dalila é a fraqueza, qual é a sua fraqueza? Qual é a sua Dalila? A tragédia de Sansão vai começar a partir daqui. Ele já não obedecia aos pais, já não ouvia o conselho dos seus pais, mas a tragédia começa no capítulo 16, onde ele olha aquela mulher, Dalila, se afeiçoa por aquela mulher e aquela mulher vai levar ele à ruína. Então, qual é hoje a sua fraqueza? Talvez a sua fraqueza possa ser as distrações. As distrações que esse mundo tem para oferecer. A internet, com sua enorme facilidade de consumir conteúdo, e nos vemos muitas vezes presos àquilo ali, assistindo coisas, vendo coisas, e isso pode ser a sua fraqueza, a sua Dalila. Ao invés de ir a Deus e buscar a Deus, estamos aos pés da Dalila. Pode ser que a sua fraqueza seja o amor excessivo pelas coisas ou por pessoas. Então eu amo tanto aquela pessoa, eu amo tanto a situação, a circunstância que eu vivo agora, que eu preciso fazer o máximo de esforço para manter, para ter. Eu não posso magoar as pessoas. Eu não posso deixar essas pessoas. Eu preciso estar próximo, custe o que custar. Talvez pessoas sejam sua Dalila. Talvez as riquezas sejam sua Dalila. Enfim, talvez na sua cabeça esteja vindo agora exatamente qual é a sua Dalila, ou seja, qual é a sua fraqueza.
E o Sansão, sendo um homem poderoso, e que muitas vezes o Espírito do Senhor vinha sobre ele e apossava ele, foi vencido por sua fraqueza? Imagine nós. Também será que não estamos sendo vencidos pela nossa fraqueza? Será que semana após semana, ou dia a dia, temos rendido as nossas vidas para a fraqueza? Para aquilo que nós gostamos? Para aquilo que nós queremos? Como tem sido? E aí, é claro, a derrocada de Sansão começa quando ele se afeiçoa, ele gosta e ele abraça a fraqueza. O desânimo na vida do cristão começa quando ele é vencido por sua fraqueza. Quando ele começa a olhar as coisas que vão deixar ele fraco, que roubam o seu vigor, a sua força espiritual, ao invés dele rejeitar aquilo, quebrar aquilo, jogar fora, ele consome, ele gasta tempo, ele admira, ele gosta. E aí, no caso de Sansão, que deveria rejeitar esta mulher, o pai dele disse para ele: Sansão, quantas mulheres há no meio do nosso povo para você escolher? Por que escolher justamente outras? Então, tantas coisas corretas, dignas, que deveríamos escolher e fazer, por que gastarmos tempo? Ou por que investirmos naquilo que não traz um retorno espiritual? E isso vai roubando e minando a nossa força. Pouco a pouco. E aí chega um determinado momento que nós não vamos entender o porquê estamos daquele jeito. Eu orava horas a fio, eu me dedicava, eu era forte, e hoje eu já não sou mais. Porque pequenas coisas que para Sansão, que conseguia derrotar 1000 filisteus, que conseguia partir no meio um leão, mas ele não foi capaz de vencer sua fraqueza, Dalila. Então, no passado, quando você orava horas a fio, se dedicava, não, para você não tinha problema de tempo, horário, alimentação, você só queria a palavra, oração, a busca, mas agora a sua fraqueza impede que você obtenha aquele mesmo vigor, aquele mesmo empenho. Já não é mais do mesmo jeito. Já não é mais da mesma maneira. Agora tudo é um problema. Mas eu vou fazer um jejum, mas como é que vai ficar minha saúde, meu estômago, dor de cabeça? Mas antigamente não existia isso. Eu vou passar a madrugada orando, mas aí no dia seguinte eu preciso acordar, preciso trabalhar. Mas não existia isso. Eu preciso ler, mas aí eu vou ler, vou ficar cansado, não sei se eu vou entender o que eu estou... Antigamente não existia isso. Você lia, você comia a palavra, você buscava, tinha brilho nos seus olhos, mas algo aconteceu, pouco a pouco, que foi minando essa força. E hoje, ao invés de fazer com alegria, com empenho, com dedicação, agora é tudo uma desculpa, agora é tudo uma justificativa para não fazer. Não é que você não faça, você faz, você ora, você busca, mas não como antes. A força e o vigor hoje não é mais como antes. Sansão agora, nos braços dessa mulher, os filisteus chegam para essa mulher e vão suborná-la. E vão dizer, olha, você precisa descobrir qual é o segredo da força dele. Uma vez que você descobrir a força dele, você vai ganhar uma recompensa em dinheiro e é claro que nós vamos conseguir amarrá-lo e prender. E aí ela vai tentando dia a dia, perguntando a ele, como é que você perde a sua força? Como é que faz para vencer? E aí ele dá várias formas de tentar vencê-lo e todas aquelas forças não serviam para nada.
amarrar com cordas de tal forma, amarrar com isso, amarrar com aquilo, e tudo aquilo não servia de absolutamente nada. Nada daquilo continha a força de Sansão. No capítulo 16, no versículo 16, diz: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E 17, e descobriu-lhe todo o seu coração. Então, a tentação veio a ele todos os dias, dia a dia, importunando ele. Ele se esquivando, dando um jeito. Mas foi todos os dias, a todo momento, que chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele estava angustiado, molestado, ele estava já desesperado com aquilo. E versículo 17, ele descobriu todo o seu coração, ou seja, ele contou e falou exatamente o que seria feito para ele perder toda a sua força. No versículo 17, ele diz: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Ali ele conta o segredo da sua força. Como que faz para me vencer? Como que faz para roubar de mim o vigor, a força? Como que faz para tirar tudo? Ali ele conta e ele fala. E no versículo 18, quando Dalila então percebe e vê que todo o segredo dele foi lançado, foi colocado, então versículo 19, ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos. A palavra de Jesus foi: vigia. Mas, ao invés de vigiar, Sansão está dormindo. Justamente nos joelhos, nos braços da sua fraqueza. A fraqueza de Sansão fez com que ele dormisse. Ou seja, quando nós dormimos, nós perdemos toda a sensibilidade do que está acontecendo ao nosso redor. Nós não sabemos. Então, Sansão dormiu, alguém foi lá e começou a cortar o seu cabelo. Se ele tivesse acordado, com certeza ele não deixaria que cortasse o seu cabelo, porque ele sabia que era o segredo da sua força. Mas como ele estava dormindo, ele não sabia que estava sendo cortado o seu cabelo. E qual é o ponto-chave que a fraqueza vai fazer conosco? Nos fazer dormir. Nos fazer descansar e estar tranquilo. Sansão ali, tranquilo, dormindo nos braços, nos joelhos daquela mulher, achando que tudo está bem, achando que tudo está normal. Ele falava para ela: olha, meu segredo é esse, o segredo é aquele. Ele estava sempre se levantando e se defendendo, derrotando os filisteus. E nós estamos vindo aos cultos, lendo nossa Bíblia, orando, achando que vamos ter condições. Achamos que vamos lutar, achamos que vamos ter condições, até que nos deparamos com certas situações que nós não conseguimos vencer. Chegamos a pessoas, vamos falar do Evangelho, mas não é como antes. Você passa por uma situação, e aquela situação gera em você estresse, falta de paciência, e não é como antes. Então, naquele período, era um período que você facilmente conseguia derrotar, facilmente conseguia vencer, lidar. Agora você vai ver que não é mais como antes. Por quê? Porque esteve dormindo. Dormindo nos braços da sua fraqueza. A fraqueza te venceu. A fraqueza te derrubou. A fraqueza te fez dormir e chupar o seu vigor, a sua força espiritual. E ali, quando cortam o cabelo dele, versículo 20, e disse ela: Sansão, os filisteus vêm contra ti.
E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes. Mas não sabia ele que o Senhor havia se retirado dele. Então, naquele momento, onde, mais uma vez, Dalila acorda, ele fala: Sansão, os filisteus, eles vão chegar, e ele acorda e ele pensou: vai ser como das outras vezes. Eu vou fazer como eu sempre fiz. Só que quando ele levanta dessa vez para derrotar os filisteus, ele se surpreende. Porque já não é mais aquele mesmo Sansão. Já não tem mais aquela mesma força. Agora é um derrotado. Agora Sansão não representa mais uma ameaça. Sansão tem seus olhos furados. Sansão, que antes era sempre livre, ninguém conseguia prender ele, agora é algemado e é carregado até os filisteus, onde é preso. Sansão perde todo o seu vigor, toda a sua força. Aquele Sansão agora é motivo de piada. Por quê? Porque ele, infelizmente, dormiu quando deveria estar acordado. Sansão, quando deveria estar alerta, estava dormindo. Porque quando deveria julgar Israel contra os filisteus, ele estava nos braços de uma mulher filisteia. Ele estava ali, preso na sua fraqueza. Irmão, quando é o momento de nós estarmos orando e buscando a Deus, estamos envoltos na nossa fraqueza. Quando é o momento de estarmos nos preocupando com a obra de Deus, estudando nossa palavra, a palavra de Deus, fazendo o possível para buscar o Senhor, nós estamos ali envoltos e perdendo vigor e a nossa força sendo cada vez minada pela nossa fraqueza. Quando chega um momento decisivo, quando chegou aqui um momento decisivo em Sansão, ele não foi capaz de vencer. Ele não foi capaz de vencer. Talvez ainda não se levantou, mas vai se levantar. E se você não tiver a força necessária, quando esse momento se levantar, você vai perder. Você vai perder. Não sou profeta, nem estou rogando praga para ninguém. Só estou dizendo que quando não estamos fortes espiritualmente, estamos gastando muito tempo envolvido em nossas fraquezas, vamos perder. Sansão aqui está agora com os seus olhos furados. Aquele Sansão que era uma ameaça, que era poderoso, já não é mais. Talvez você vai se lembrar de momentos que você já passou, já viveu, já experimentou, momentos onde você era poderoso, momento onde você sentia a presença de Deus, momento onde você ia falar com as pessoas sobre Deus e era diferente, e tinha algo que saía, tinha algo que era radiante. As pessoas notavam e viam em você algo diferente. Mas agora, será que seus olhos estão furados? Será que agora você está amarrado como Sansão? E agora, ao invés de estar lutando, está defendendo o povo de Israel, defendendo a sua fé em Cristo, agora você está preso no território inimigo. Ao invés de lutar e vencer, agora está caído. E o que fazer? O que fazer quando você se depara que a sua realidade hoje não é mais adiante? Antes tinha vigor, mas agora fraqueza. Antes buscava, agora quando dá. Muitas responsabilidades, muita coisa, e já não é mais como antes. Veja, Israel tinha o Sansão para julgar. Só que agora o Sansão está preso. Quem vai julgar Israel?
Quem vai proteger Israel? Quem vai ajudar Israel? Se o mensageiro, se o enviado de Deus ali, naquele momento, Sansão, era para ajudar o povo, e Sansão agora foi vencido, o que o povo de Israel fará agora? Veja, o que o povo de Israel iria fazer. Continuando, Sansão aqui experimenta diversas dificuldades. A primeira, ele vê o seu físico esvaindo. Versículo 20. Ele não tem mais força. Versículo 19, final. E retirou-se dele a força. O vigor já não tinha mais. Aquela força, aquele já não tinha mais. Segundo, versículo 20. O Senhor se retirou dele. Já não tinha mais a presença de Deus. Já não tinha mais o Espírito se apoderando dele. Já não tinha mais. Se esvaiu. Agora, no versículo 25, o Sansão, que brigava, que vencia, agora as pessoas estão brincando com ele. Agora ele é uma piada. Agora ele não faz absolutamente nada. Nada. Mas nesse momento, no versículo 26, diz o seguinte: Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me, para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Sansão tinha perdido os olhos, mas não tinha perdido a sua audição. Sansão, mesmo sem olhos, ele conseguia visualizar aonde ele estava. E o moço que tinha trazido ele, dito: Sansão, agora as pessoas vão brincar com você. Sansão vai dizer: muito bem, me coloca num ponto estratégico. Me coloca num ponto principal do local onde nós vamos estar e eu vou entreter as pessoas. Me coloca no centro ali, onde todos conseguirão me ver, onde o local, nas colunas que estão sustentando todo esse prédio. Me coloca lá. Sansão, ele passa por um momento de dificuldade, de luta, mas o versículo 22 diz que depois que ele estava amarrado, tinha os olhos arrancados, estava moendo no cárcere um moinho, versículo 22, o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Aonde estava concentrado a sua força, voltou a crescer. Naquele momento de dificuldade, de vergonha, de desgraça, foi um momento de reflexão de Sansão. E aqui, mais à frente, Sansão vai fazer uma oração. E naquele momento ali, a sua força, pouco a pouco, voltou. E ali, aquele menino, ou aquele moço, coloca ele na coluna principal. E aí, versículo 27. A casa estava cheia de homens, mulheres, príncipes, tinha pessoas no telhado, tinha muita gente lá. Era uma festa grandiosa. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Sansão clamou ao Senhor. Primeiro ponto. Clame. Clame. Uma vez que eu entendo e me identifico e sei que eu estou em desânimo, que eu não estou mais como antes, não estou mais com a mesma força, a mesma disposição, o mesmo vigor, clame. Clame ao Senhor para que saia dessa situação. E aqui, versículo 28 foi: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus,
Peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora. E fortaleça-me agora. Não é amanhã, Senhor. Não é quando eu resolver as coisas. É agora. Me dá força, Senhor, agora. Para quê? Para você destruir a sua fraqueza. Para você destruir aquilo que te atrapalha. Para você matar aquilo que está te matando. Clame ao Senhor. Só que o problema é que nós sabemos que temos que clamar. Sabemos que temos que orar. Mas às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. E a situação continua do mesmo jeito. A gente fica murmurando, reclamando, lamuriando, mas a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. E o que eu estou falando para cada um de nós aqui, tenho certeza que não é nada novo. Saber que você precisa orar, clamar e buscar a Deus, você pensa, eu sei. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas por que não faz? Por que você então não vá para casa, ao término, dobra seu joelho e rompa a madrugada clamando a Deus, Senhor, eu não sou mais como antes. Me dá de novo, Senhor, o mesmo vigor, o mesmo empenho, o mesmo ânimo. Por que não? Por que não? E ali Sansão, versículo 28, clamou ao Senhor, pedindo para que o Senhor o fortalecesse naquele momento. E diz ainda, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Me dá força, Senhor, para eu cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu lá quando eu nasci. Me dá força, Senhor, porque Ele foi escolhido para vingar Israel. Me dá força, Senhor, para que eu faça aquilo que foi proposto a mim. E o que foi proposto a você, meu irmão? O que foi proposto a você, minha irmã? Você tem cumprido? Você tem feito? Se não, peça força. Clame ao Senhor. E agora, lá em Hebreus capítulo 11, o texto que nós lemos, que eu li no início, Hebreus 11, lemos o versículo 34. No versículo 32 ele diz, e o que mais eu direi? Falta-me tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Pela fé, eles fizeram isso. E um dom que Deus nos dá é a fé. A fé. Quando nós realmente cremos e acreditamos, vamos conseguir justamente isso aqui. Tirar força da fraqueza. Mas se ficamos justificando, chorando, nos conformando, nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele possa vir até nós e nos fazer realmente enxergar a nossa real necessidade e mudar. Porque precisamos extrair, tirar da fraqueza força, como o próprio Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Como é que pode ser isso? Como é que pode, num momento de fraqueza, você conseguir ser forte? Como é que pode, num momento de desgraça, você conseguir ainda ter vigor, ter ânimo? Pela fé. Pela fé. Precisamos dessa fé
que faz nos sair do comodismo, sair da situação que nós estamos e ir à frente. Um dos maiores erros, qual Jesus chama a atenção dos apóstolos naquela época é homens de pequena fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, saiam daqui e vai para lá, e isso será feito. Se o próprio Jesus está dizendo isso, uma coisa grandiosa, tirar um monte de um local e jogar para outro, o que nós não poderíamos fazer mediante a fé no tocante à nossa vida, o nosso vigor e a nossa dedicação espiritual? Depende de você. Se você vai clamar ao Senhor, rogar ao Senhor que mude a sua situação ou se conformar para o resto da vida com a situação que está. Lembra, as almas precisam. O reino de Cristo precisa de homens e mulheres piedosos, dedicados. Caso contrário, nada será feito. Tudo continuará da mesma forma. Vamos aí em oração. Senhor Deus, querido Pai, quando fazemos uma reflexão, Pai, sincera em nossas vidas, vamos ver, Pai, que podemos até ter crescido em conhecimento. Podemos, Pai, ter até agora explicações de alguns textos bíblicos, mas às vezes aquela piedade, dedicação, fervor tem se esvaído, Senhor. Tem pouco a pouco sendo minado. Preocupações, responsabilidades, medos, vêm surgindo, Pai, em nossa vida e fazendo, Pai, com que nós percamos tempo com outras coisas e não com aquilo que é o principal, Senhor. Pai, cada um de nós aqui lida e luta com a própria fraqueza. Eu não sei a fraqueza talvez do meu irmão talvez não saiba a minha, mas todos nós aqui temos lutas e fraquezas, Senhor. E pedimos, Pai, a Tua ajuda para vencer. Meu pedido, Pai, é que o Senhor nos incomode, Senhor. E não nos deixe tranquilos, não nos deixe, Pai, acomodados, porque caso contrário, Senhor, passaremos o restante da nossa vida como um peso de papel. Nada acontecerá, Senhor, e ficaremos sempre lembrando de bons tempos que nós buscávamos, que nós nos dedicávamos, mas, Senhor, fica só na lembrança. Ajuda-nos, Pai, a que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Para que de novo volte o fervor, o ardor, não justificativa, Senhor, não desculpas, mas ação, Pai, nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a Te amar verdadeiramente. A vencer, Senhor, momentos e períodos de desânimo para a glória e a honra do Teu nome. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.